A pior forma de tu crescer na carreira como desenvolvedor é sozinho. Cara, eu posso falar um pouco sobre isso porque eu fui a pessoa que tentou por muito tempo só ficar estudando, lendo livro, trancado em casa, e isso me atrapalhou muito no crescimento da carreira. Eu sou Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade que tem como objetivo formar engenheiros de alta performance. Antes disso, trabalhei numa consultoria onde eu era sócio e principal consultant, e além da minha própria trajetória de carreira lá, saindo de estagiário até sócio da empresa, eu também pude acompanhar mais de 200 devs direto ou indiretamente e ver esse fenômeno acontecer na prática da pessoa travar a própria carreira com essa ideia de tentar crescer sozinho, assim. Inclusive, hoje em dia na internet, tá com uns papos meio loucos, assim, de tipo, cara, se tranque em casa por 6 meses e volte irreconhecível, fique estudando, não sei o que e tal. Isso é uma das coisas que eu olho e penso, vai pegar muita gente desavisada e vai atrapalhá-las demais na carreira. Porque se tu pensar, obviamente tem um componente técnico da nossa profissão, que é desenvolver software, e depois, conforme tu vai crescendo na carreira também, tu vai ter uma série de soft skills que tu vai ter que desenvolver. Não é porque elas são soft, entre aspas, mesmo porque elas são muito importantes, que tu não vai ter que estudar sobre elas também, ler livros, consumir cursos. O problema é que quando tu tá no início da tua carreira, tu nem sabe o que tu não sabe, assim, é tudo muito novo, é tudo muito abstrato, e muitas vezes tu pode estar indo, inclusive, para a direção errada, e se tu não tiver ninguém te ajudando, te apoiando, tu pode passar muito tempo indo por uma direção que não fazia nenhum sentido. E do contrário, se tu conseguir pessoas para te ajudar, que vão, cara, já passaram pelo que tu quer passar, já tem as vivências que tu quer ter, elas não vão, nem todo cenário é igual, elas não vão te dizer exatamente o que tu deve fazer, mas pelo menos muitas vezes elas vão saber te dizer o que tu não deveria fazer. Também não me leva a mal, assim, não é isso que eu quero falar, não é aquele papo de coach meio vazio, assim, de ande com as pessoas que tu quer chegar e tal, tipo, aquela coisa meio superficial, assim, mas muito sobre tu ter referências fortes, pessoas que já trilharam o caminho que tu quer trilhar e que sabem te dar a direção ali. E isso é muito também sobre te darem esse viés técnico do estudo, assim, sabe? Quais livros tu poderia ler, quais cursos tu poderia fazer. Então é muito importante ter contato com outras pessoas na nossa profissão. Mas eu imagino, pô, na época que eu tava começando na programação, ainda muitas pessoas vinham primeiro da faculdade, faculdades presenciais e tal. Então era mais fácil de conhecer pessoas. Hoje em dia eu vejo que tem muitas pessoas que ou já começaram ali na pandemia, direto no remoto, fizeram faculdade online, não tiveram contato com muitas pessoas, e isso inclusive criou esse hábito de estudar por conta própria, que é super interessante, mas afastou elas desse outro lado, que é conhecer pessoas que podem te ajudar na carreira. Então por isso eu separei aqui 3 formas de conhecer pessoas que podem te ajudar na carreira e que vão te ajudar nesse processo de desbloquear o crescimento. E essas 3 coisas são participar de eventos, fazer parte de uma comunidade e pegar mentorias com algumas pessoas. Na parte de ir em eventos, eu fui uma pessoa que sempre tentei ir em muitos eventos, assim, então, desde os eventos mais locais na minha cidade, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul, e por ser uma cidade que ela não é pequena, mas ela não tem uma cultura hoje em dia mais tão forte de eventos, assim, não eram eventos às vezes muito grandes, ou não traziam, cara, grandes nomes para palestrar, mas eu tava sempre ali porque com certeza tinha alguém que tava passos na minha frente, sabe? Então eu acho que é isso que eu buscava muito na época, e eu acho que é para aí que tu tem que olhar. Normalmente vai ter alguém que vai estar 2 passos na tua frente, e essa é a pessoa que tu mais vai entender naquele momento. Cara, se tu tá, pô, no pleno, no sênior ali, às vezes tu vai conversar com um CTO de uma grande empresa, o papo nem vai fazer sentido pra ti, sabe? Pode ser uma coisa mais inspiracional, de, pô, quero chegar lá e tal, mas o cara, às vezes, não tem muito o que te dizer de uma forma mais prática, tu também não sabe muito como tirar a coisa dele, sabe? Então, nesses eventos, mesmo que locais na tua cidade, tenta encontrar uma pessoa que tá, pô, tu é sênior, o cara é um tech lead, um staff ali, cara, tenta falar com essa pessoa, porque ela acabou de passar pelo que tu tá passando e sabe te dar algumas dicas do que fazer e o que não fazer. E se tu puder, tenta também em eventos maiores pra aí sim conhecer, cara, algumas pessoas que são referência na comunidade do Brasil todo, e nesses eventos, normalmente tu vai ter acesso a um número maior de pessoas com experiências diferentes, que trabalham em empresas maiores, muitas vezes, Big Tech e tal. Então vale a pena fazer esse misto de ir em bastante evento na tua região, que é mais fácil, é mais barato, mas também ir eventualmente uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses nesses eventos maiores, pra tu ter que sair um pouco da tua bolha também, sabe? Às vezes a gente fica meio que na bolha da cidade ou até na bolha digital que a gente tá inserido da nossa empresa, e nessas oportunidades a gente consegue entender, conhecer
conhecer outras pessoas, entender o que o mercado no geral tá falando sobre o momento ali. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para te tirar dessa caverna e te ajudar a entender um pouco mais as coisas no geral. O outro ponto que para mim é muito válido são mentorias, sabe? E cara, eu acho que um dos grandes momentos de crescimento de carreira que eu tive foi quando eu trabalhei com o Valdemar, que é meu sócio hoje em dia na Tech Leads Club, que cara, era uma pessoa que sabia muitas coisas que eu não sabia ainda, e tinha várias que eu até já estava fazendo bem, mas faltava um ângulo diferente ali na hora de interpretar, colocar em prática, assim. Ele conseguiu olhar para o meu momento de carreira e indicar conteúdos muito certeiros que fizeram total diferença pro momento que eu tava. Um dos livros que ele me indicou na época ainda era um sobre Kanban, bem prático, da Microsoft lá, e eu li aquele livro, botei em prática e, cara, mudou a forma de conduzir o squad, mudou a entrega que a gente teve e mudou minha carreira pra sempre, assim, sabe? Então, pô, era uma pessoa que tava ali, tava no meu contexto e conseguiu me ajudar. Essas mentorias podem ser tanto com pessoas, cara, tem várias pessoas da comunidade aí que dão mentorias e tem que tomar um pouco de cuidado, assim, tipo, dar uma olhada no currículo da pessoa, dar uma olhada se ela já fez coisas que são similares ao que tu tá fazendo, ao que tu tá passando, assim, mas vale a pena tanto pegar essa mentoria com alguém fora da empresa, mas muitas vezes dentro da tua própria empresa, assim, tu pode conseguir uma mentoria, sabe? Então, cara, pega um dev mais experiente, outra pessoa de outro squad, assim, alguém que tu admira e conversa com ela. Cara, pô, tu poderia me dar uma mentoria, tô com um problema de XYZ, tu me ajuda aqui. Às vezes até uma liderança dentro da tua própria organização ali, sabe? Tanto o tech lead do teu squad, engineering manager, o staff, alguém um pouco mais próximo de ti, que tem um pouco mais de contexto do teu trabalho, pode te mentorar também. Mas o importante, o princípio por trás disso é tu ter uma visão externa bem embasada do teu trabalho, sabe? Porque num evento tu vai conversar com as pessoas de forma mais aberta, mais geral, às vezes tu até vai fazer uma amizade, mas ela não vai ter tanto contexto, tanta profundidade. Quando tu passa por um processo de mentoria, principalmente se ele for um pouquinho mais longo, tu vai dando muito input pra pessoa e ela vai ter contexto pra te dar feedback mesmo, sabe? Ela vai entender tua situação e vai saber te indicar materiais e coisas que vão te desbloquear, e que foi muito esse caso que eu passei com o Valdemar lá atrás, que ele, cara, conseguiu me indicar 2, 3 conteúdos que eu li, botei em prática, ele me deu mais alguns feedbacks e mudou totalmente a forma que eu passei a enxergar desenvolvimento de software a partir dali. Eu acho mentoria muito válido, assim, e sempre foi uma coisa que desbloqueou, era uma coisa presente em vários momentos de grande crescimento na minha carreira. E por último são comunidades, que é tu participar ativamente de um grupo de pessoas que tá reunida por um mesmo propósito, mesmos valores, mesma cultura e quer se ajudar por algum propósito ali. Inicialmente eu comecei a participar de comunidades como o Startup Weekend, que é um evento que acontece em várias cidades, vale a pena ver se não tem na tua ou em alguma próxima, mas é uma comunidade que se forma com o intuito de partir de ideias e chegar em soluções de negócio, assim. Então tem a ver um pouco com empreendedorismo também, mas é usar a tecnologia para resolver problema de negócio e botar na rua, assim, sabe? Eu participei de Startup Weekend primeiro como participante, depois como mentor, organizei na minha cidade, então foi uma comunidade que me abraçou ali e que me ajudou em vários aspectos, tinham pessoas para eu tirar dúvida, me deu essa oportunidade de mentorar outras pessoas também, foi bem interessante e foi bem importante para minha carreira, assim. E em vários momentos eu vi que fazer parte dessas comunidades me dava acesso a outras pessoas que tinham valores muito parecidos com o meu, então era muito mais fácil de me comunicar, sabe? Se tu tá naquele mesmo espaço com as pessoas e elas acreditam na mesma coisa, é muito mais fácil de ter uma troca mais direta que gera valor pra todo mundo, sabe? E, enfim, hoje eu acho que existem várias comunidades para desenvolvedores no Discord e tal, tudo mais, mas uma comunidade que pra mim é muito especial é a Tech Leads Club, até porque antes de me tornar sócio dos guris e tal, eu entrei lá e comecei a participar como membro mesmo, sabe? Eu ia lá, produzia conteúdo, consumia conteúdo, comentava nos fóruns, recebia ajuda, várias vezes recebi umas ajudas muito top lá. Tem inclusive alguns mentores meus de hoje em dia que eu conheci lá, o Klaser, que é um grande amigo e mentor meu, eu conheci lá na comunidade, é um cara que, pô, me ajudou em vários problemas de carreira que eu tive, carreira e projeto, recentemente. Então, pô, foi lá da comunidade, por saber que ela une pessoas que têm valores parecidos, que eu comecei a construir algumas relações que provavelmente eu não teria lá e que me ajudaram muito a sair dessa caverna ali de vários momentos onde eu tentava, tipo, cara, vou baixar a cabeça e vou resolver, vou estudar aqui. Aí eu conversava com essas pessoas, elas falavam, legal, mas tu tá olhando pro lado errado. Se tu virar pra cá, tu vai ter um resultado muito melhor. E eu fazia isso e acontecia, sabe? Então, comunidades pra mim é a terceira forma e talvez seja a que eu mais gosto, a que eu mais estive envolvido em toda a minha vida e que desbloqueou muito valor, assim, pro meu crescimento de carreira. Bom, então se tu tá aí meio perdido, meio travado na carreira,
carreira, vale a pena dar uma pensada nessas 3 formas de tu evoluir, que é ir em eventos, pegar uma mentoria, participar de alguma comunidade. E se alguma dessas coisas já impactou tua carreira positivamente, seja algum evento que tu gosta e tu acha que as pessoas devem ir, uma mentoria que tu fez e te ajudou muito, ou até uma comunidade que tu faz parte e tem ajudado na tua carreira, compartilha com todo mundo que tá aqui vendo esse vídeo, deixa nos comentários pra gente dar essa informação pra mais pessoas darem esse primeiro passo. E se tu curtiu esse vídeo, não deixa de te inscrever aqui no canal, deixa o joinha também no vídeo e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tá trancado em casa faz 6 meses pra mudar a vida, mas tu não sabe se isso vai dar muito bom aí, provavelmente não vai dar. É isso, muito obrigado e valeu!